Estamos de volta para nosso último módulo, módulo 4. Chegou a hora da despedida. Espero que você tenha aproveitado esses 3 módulos e tenha conseguido acompanhar. Já nos colocamos à disposição de você para poder tirar alguma dúvida ou no seu coordenador, orientador, enfim. Mas conta com a gente, com a nossa torcida para você apresentar aquele belo trabalho de TCC. Então, as últimas aulas são simples orientações finais que podemos dar para lembrar de que estava no número 13, as pesquisas são, além de científicas, elas nos educam, elas nos trazem uma questão de edificação profissional e nos tornamos, então, como uma apresentação do TCC, nos tornamos como ou fazemos um rito final dessa trajetória acadêmica de determinado tempo, determinado número de meses, de semestres ou de anos. A pesquisa, como já sabemos, é um processo que você vai vivenciar ou está vivenciando e que seja uma motivação contínua de você estar pesquisando. O que nós afirmamos na lição número 13, ou aula 13, é que este lado educativo, ou este princípio da educação educativa nos traz um sentimento ou um princípio emancipatório. Não é que nos tornamos independentes de forma orgulhosa, mas nós somos levados a termos uma atitude diante do dia a dia mais crítica, mais de uma reflexão contínua e temos também um relacionamento com os acontecimentos para não somente olhar como um cidadão, como um cristão, mas também para transformar. A pesquisa, ela se constitui como uma ferramenta para analisar o mundo e transformar este mundo. Nós sabemos que nós temos uma mensagem, nós temos uma palavra, mas esta palavra, em alguns lugares, ela deve ser extremamente racional e, ao mesmo tempo, com bases de argumentos e que se torna necessário. Em todos os lugares não é assim, porém, há necessidade de nós sabermos de que a pesquisa pode nos ajudar nesse termo. Então, a pesquisa não significa somente descoberta que vão destruir algumas pessoas no sentido de argumentos contrários, mas nós nos colocamos como pesquisadores para reconstruir vidas, conhecimento e podemos também refazer uma vida diferenciada. Então, a pesquisa não é somente uma fonte de informações, mas esta fonte de informações ela tem que ser uma fonte transformadora para que o ser humano, as pessoas, conheçam a verdade. E quando eu falo a verdade, não me refiro somente ao Evangelho. O Evangelho vai ser, ou a palavra de Deus, será a nossa base para nossas definições, para nosso trabalho, enfim. Porém, neste processo de pesquisa, nós vamos trabalhar com pessoas para que essas sejam transformadas no seu mundo onde elas estão. A pesquisa parte, como já vimos, da dúvida, não da incredulidade. Toda a ciência parte da dúvida, do porquê. E nós desejamos, então, descobrir, através de um processo permanente, como que essa dúvida pode ser resolvida, solucionada. Como nos mostra e vimos através das aulas, a pesquisa ela nos educa porque nos dá uma capacidade de questionar, ela nos dá conhecimento e educação,
ela nos dá também um contato para sermos pedagogos, transformadores, eficientes. Não somente com uma teoria, mas também ensinando aos outros a como fazer. Então, a pesquisa ela é educativa exatamente porque nos ajuda na transformação pessoal e social ou ao redor onde nós estamos. É importante nós sabermos de que quando nós começamos a pesquisar, começamos a estudar, nos tornamos mais competentes nas áreas que nós trabalhamos, seja um administrador, um engenheiro, um pastor, um missionário. A pesquisa nos leva, então, a um patamar mais alto, mais elevado, no aspecto de conhecimento, não de sermos melhores. Saber pensar e aprender a aprender é importante. Nós estamos em um contínuo aprendizado, uma contínua aprendizagem. Desta maneira, nós vamos desenvolvendo nosso espírito crítico, porque vamos conhecendo mais e mais a nossa realidade e como podemos transformá-la. Vamos vendo de onde vêm os problemas, como eles surgem, como podem ser evitados, e isso nos ajuda a ajudar outras pessoas. Impulsiona nosso ambiente a que nós comuniquemos cada dia melhor, de forma desimpedida. Então, a pesquisa abre todo um leque de conhecimento, de transformação e de construção para uma realidade diferenciada. O conhecimento científico, é evidente, ele nos convoca constantemente a estar reconstruindo o conhecimento, estar procurando o conhecimento, estar sabendo que nós não podemos parar. Nós não podemos parar de estudar, de pesquisar, e que possamos, então, cada dia evoluir, crescer na produção de conhecimento científico. Possamos ser pessoas que interpretam a realidade, pessoas que conseguem ter uma interpretação própria de si mesmo, pessoas que podem ler a realidade. E para isso, nós precisamos, então, conhecer, estudar e cada dia ir crescendo, saindo da reprodução, no sentido de você estar ensinando aquilo que você aprendeu, mas saindo desse patamar e chegando a um momento de criação. Eu sempre faço, e são dois, uma comparação, eu faço uma comparação muito interessante que eu gosto de fazer. Pensando sobre esta criatividade, sobre esta criação, eu sempre digo assim, nós precisamos ser João de Barro. Você conhece o João de Barro? Ele constrói a sua casa, ele sabe fazer a sua casa, ele tem as ferramentas, e não meros papagaios. Então, que nós podemos aprender e saber de que nós estamos crescendo. Chega um momento em que nós vamos reproduzir, ou melhor, criar, descobrir, mostrar as nossas descobertas. E isso se faz com o tempo, com a leitura, com a pesquisa. Então, a pesquisa se torna importante porque é um princípio educativo, emancipatório, de transformação. Então, a nossa aula hoje, dessa aula, nós podemos aprender esse princípio tão importante, emancipatório, criativo, que nos convoca cada dia a fazer cada dia melhor. Então, muito obrigado por assistir esta aula e vamos, então, para a nossa próxima aula. Até mais. Olá, Miguel Aguilera de volta para a nossa aula número 14, onde nós vamos pensar a respeito, nós precisamos também pensar sobre a redação. Toda pessoa que viaja para o exterior ou se muda de país, como foi meu caso,
Nós temos um grande problema com a questão da língua. Vocês veem que eu tenho um sotaque diferenciado, exatamente porque eu sou chileno, e uma das coisas muito difíceis é o português. É por isso que nós precisamos aprender a fazermos e termos as estratégias de redação. E nesta aula, talvez uma das mais curtas, é dizer para você que há um material disponível para você, onde há algumas considerações importantes da redação, como fazer esta redação, alguns cuidados, e já algumas leituras que você foram colocadas nos arquivos para você ter uma direção e cuidados para escrever a respeito da sua redação, o seu TCC. Então, algumas considerações importantes do raciocínio, dos parágrafos, então, estão sendo colocadas, e algumas considerações éticas também, na medida do possível, para você aplicar. Então, esta lição sobre redação, eu, no meu caso, geralmente, se você for necessário, a gente procura alguém que dê uma olhada final, uma correção sobre a redação, especificamente por causa de que alguns professores, nem todos, são, eu digo, puristas, no bom sentido, porque gostam que seja bem corrigido ou bem colocada ali o raciocínio, a lógica e o português. Eu me lembro que, na minha execução do mestrado, por alguns erros de português, a gente perde um pouquinho a sua avaliação final. Então, é importante isso, você ter essa preocupação, né? Porque você vai apresentar um trabalho final de todo aquilo que você aprendeu e está aplicando agora nessa pesquisa. Por isso é importante. Talvez alguém vai cobrar, tem pessoas que fazem de graça, mas é importante você caprichar nesse ponto. Nós colocamos aqui algumas dicas, né, e algumas orientações no material de redação que chamamos Estratégia de Redação e Considerações Éticas, que está traçando um capítulo do livro sobre metodologia da pesquisa. Então, por hoje é só nessa aula e vamos para a próxima aula, que você vai já sentindo o cheirinho do fim. Tá bom? Até mais. Estamos de volta. Miguel Aguilera, colocando aqui à disposição nesta aula número 15. Embora esteja já no final, quero deixar para você essas orientações que valem para todo esse processo de estudos, é o hábito de estudar. Se eu pudesse, em uma frase, colocar esta redação, este tema, seria: não pare de estudar, não pare de aprender. Isso é muito importante no trabalho ministerial. E o hábito de estudo é importante porque na correria da vida, às vezes, nós nos esquecemos de estudar. Pensamos de que podemos viver ou caminhar sem estudos. Lembre-se que nosso trabalho intelectual, espiritual, cristão, trabalha com pessoas. E essas pessoas mudam, essas pessoas sofrem, essas pessoas vivem diferentes contextos. E é por isso que nós temos que ter o hábito de estar estudando, não somente livros, nos atualizando. A gente percebe, lamentavelmente, que precisamos, né, lembrar que nós somos falhos e precisamos, e nem conhecemos tudo, precisamos sempre nos atualizar. Poucas pessoas investem em si, no mundo ministerial evangélico, da religião evangélica, para ser cada dia mais capacitado. Se você pode estar neste grupo de poucas pessoas investindo,
Você já está investindo em tempo, dinheiro, força, energia, enfim. Mas não pare. Mas para ter um hábito de estudo, nós precisamos ter uma organização. Precisamos organizar nosso tempo, nosso espaço, nosso lugar. Enfim, nós precisamos sempre estar olhando nosso material a organizar. Então, quando eu falo de tempo, a gente tem pessoas que usam uma agenda, um horário, enfim. Nós precisamos ter tempo para tudo. E, às vezes, nós perdemos o tempo, nós gastamos um tempo precioso nas redes sociais. Eu uso as redes sociais, porque também o meu trabalho, através dos meus cursos, tenho que divulgar, tenho que trabalhar, mas também, às vezes, fico perdendo tempo. Isso é uma realidade. Então, nós precisamos criar algumas fórmulas de desligar-nos num período. Eu tento, por exemplo, fazer um esforço, confesso isso. Então, de determinado horário determinado, eu não vejo o WhatsApp ou não entro nas redes sociais. Então, no horário de descanso, é o momento de entrar numa rede social, se eu preciso, para arejar a cabeça. Mas, em termos de trabalho, às vezes eu tenho que entrar, tudo bem? Certa vez, eu trabalhando no interior de São Paulo, em uma igreja pequena, e tinha muito tempo. E eu percebi que eu perdia muito tempo assistindo os jornais. E os jornais eram uma repetição um do outro. Né? Quem terminava assistindo o jornal à noite, de 10, 11 horas, eram as mesmas notícias de 6, 7 horas da manhã. Então, eu percebi que estava agindo errado com o meu tempo. Dessa maneira, eu tive que me formatar, reagendar a minha vida. Então, tempo, material. Você tem que ter um lugar para seus livros, fichário pessoal. Enfim, você está num período de pesquisa, mas também é um período de estudo. Às vezes, o espaço, sua casa é pequeno, mas sempre há um lugarzinho para você guardar suas coisas, saber onde estão bem guardadas. Também temos nosso ambiente. Às vezes, o ambiente não é dos melhores. A nossa casa é pequena, o apartamento, mas para estudo, às vezes, pode ser a biblioteca. Aproveite o tempo de ler, talvez, numa praça. Enfim, há diferentes lugares. Quando eu falo de ambiente, um lugar de silêncio, um lugar onde você possa estar apropriadamente bem, com uma boa iluminação, bem arejado, silêncio. Uma praça, você pode ler um livro. Uma praça, enfim, há diferentes lugares. Se você tem um lugar específico, vai ser uma grande bênção. Agradeça a Deus por isso. Se tem um quarto, um escritório, enfim. Mas se não tem, procure achar um canto, um horário também. E o máximo silêncio. Geralmente, eu sou professor também de uma universidade. O meu ensino à distância, eu oriento os alunos. Se você vai estudar, feche seu quarto, mesmo que seja seu quarto. Separe um horário para estudar. E você fecha o quarto e diga para toda a família: estou indo para a faculdade, mesmo que o ensino seja EAD. Por quê? Porque você vai dedicar tempo a estudar, seja meia hora, uma hora, o tempo necessário que você pode suportar. Então, prepare as aulas, revise as aulas. Preparar as aulas é ler o material que foi entregue. Alguns professores entregam um material para a leitura da próxima aula. Tente fazer isso. Acompanhar as aulas. E assim você vai aproveitar melhor. Tenha hábito de estudar. Eu sempre digo, seja a Bíblia, seja o livro, estudar não é a mesma coisa que ler. Vou colocar um exemplo. Se você quer estudar a Bíblia, você não vai estudar todos os dias, mas uma vez por semana, você vai dedicar tempo ao livro da Bíblia, a um versículo, enfim, ou ao livro de teologia. Você vai dedicar tempo, você vai estudar. Agora, ler é outra coisa. Ler, você não tem uma grande preocupação no sentido de você estar anotando dicionário, enfim, as ferramentas que você tem aprendido aqui nessas aulas. Então, estudar é se separar para você fazer
um trabalho com uma metodologia, com uma preocupação mais intensiva. Então, nesta aula número 15, é dizer para você, não pare de estudar, porque isso faz bem à sua saúde. Isso faz bem à sua espiritualidade cristã. Então, dessa maneira, nós agradecemos a Deus por essa aula número 15 e a você que tem nos assistido durante 15 aulas e já resta a última aula que em breve você vai assistir. Até mais e nos vemos daqui a pouco. E chegamos ao fim. Miguel Aguilera vai embora, mas ficará gravada estas lições, estas aulas para você. E esta última aula, a aula 16, eu não quis dar muito mais para vocês, mas eu achei interessante algo que eu aprendi no curso do seminário, e o livro que até hoje eu uso, né, isso que foi lá nos anos 78 a 81, meu curso de bacharel, mas que até hoje ele existe, reproduzido, enfim, sempre está em alta, que é Teoria do Conhecimento de Johannes Hesse. É o livro que fala sobre a questão do conhecimento. É possível conhecer? E eu quero que você leia esse livro, não todo, se puder ler todo, comprar esse livro, leia tudo. Mas eu deixei para você aí arquivos complementares das aulas, onde eu coloco 6 perguntas. Essas 6 perguntas são bem simples. Simples porque as respostas estão lá, nessa leitura. O que é dogmatismo? O que é ceticismo? Enfim, subjetivismo. Por quê? Eu quero que você saiba. Quero que você saiba tecnicamente, né? Vamos assim falar, tecnicamente, profissionalmente, o que significam estas palavras, ou estes métodos, estas formas, né, de ver o conhecimento. O que é dogmatismo? As pessoas falam, não, você é dogmático. Ah, não, é a subjetividade. Ah, você é cético. Então, nós que trabalhamos nesse mundo teológico, nós precisamos também ter cuidado no uso de algumas palavras. Nós devemos dar o conhecimento também correto às pessoas. Eu sei que muitas pessoas podem errar, pensar diferente, mas essas palavras você precisa saber, porque você é uma pessoa que está sendo destaque, você está ali na frente, liderando, ensinando, pregando, enfim. O importante, né, não é só snob, né? Não, eu sei isso, né? Não é essa a questão. É ter os recursos necessários para que você seja alguém capacitado e ser a ferramenta de Deus para a transformação de pessoas. Gente, chegamos ao fim. Muito obrigado por estas aulas. Eu agradeço a Deus e ao pastor Valteir de esta oportunidade que eu tenho de cooperar um pouquinho com a sua formação e com o reino de Deus através da sua vida. Porque é assim que nós, como Igreja do Senhor Jesus, trabalhamos. Independente da denominação, independente da placa da sua igreja, mas colaboramos, ajudamos, para que assim a mensagem do Evangelho de Jesus, do Reino de Deus, chegue a todas as pessoas. Muito obrigado. Estamos à disposição naquilo que pudermos ajudar. Conta com a gente. Quando assistir aos vídeos, saiba de que tem alguém torcendo por você, para que você tenha bastante êxito na sua caminhada ministerial, a partir desse momento que você entregue também o seu trabalho de conclusão do seu curso. Que Deus abençoe e que Deus cada dia esteja capacitando a sua vida para que assim o nome do Senhor seja glorificado. Nos vemos, Deus te abençoe e até quando Deus permitir estarmos juntos novamente. Tchau. Deus te abençoe.